Eu acho que o corpo do brasileiro, ele é mais versátil. Homem e mulher tinham a mesmíssima educação. Ele não fazia essa distinção. Menino pode, menina não pode, entendeu? Só que lá ninguém podia. Homem parece que não tem que ser estúpido, né? E não pode ser delicado, e não pode ser amoroso, entre eles e entre todos, né? Essa questão da igualdade de gênero, eu acho importantíssimo. Acho que eu posso dizer, eu sempre me considerei assim, feminista total, sabe? Ardoroso mesmo. Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do podcast Ao Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e estou à frente desse projeto que conta com a parceria luxuosa de Conrado Góes e Glaura Santos, além de outros tantos amigos que estão colaborando para esse espaço de encontros mais viáveis para todo mundo. Bom, e qual que é a nossa ideia aqui? O Ao Masculina traz conversas sobre as masculinidades com pessoas de diversas áreas, especialistas e quem mais vier para contribuir para desbravar esse tema tão urgente e paradoxalmente delicado. Um universo que afeta diretamente e indiretamente a história da humanidade e gera tantos questionamentos, conflitos e inseguranças. A busca aqui é entender as visões dos nossos convidados, como vivenciam e lidam com as masculinidades no dia a dia, apostando em suas potências e na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. O exercício aqui não é impor regras, rótulos, nem modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. Ou seja, estou aqui para fazer uma das coisas que mais amo: conversar com gente, saber de gente, conhecer coisas novas e outras visões por meio de gente, além de refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje. E vamos ao nosso convidado de hoje. Estamos eu e o Conrado aqui no estúdio em São Paulo e o nosso convidado está lá em Belo Horizonte, na sede do Grupo Corpo. Seja muito bem-vindo, Paulo Pederneiras. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer, Paulo. Paulo, como é que você se apresentaria para os nossos ouvintes? São tantas funções e predicados que eu não sei como te apresentar. Não, eu acho que como diretor artístico do Grupo Corpo, está de bom tamanho. Está de bom, já é muita função, né, Paulo? Sim, além de iluminador, cenógrafo e por aí vai, né? Paulo, ao longo da nossa conversa, a gente vai ter uns breves quadros para complementar, trazer algumas referências, esclarecer, enfim, enriquecer ainda mais nosso bate-papo aqui hoje. Então vamos lá. Paulo, queria saber, para começar, qual que é a sua curiosidade em torno do tema das masculinidades? Você tem alguma? Não, verdade que não. Quando você me propôs, eu falei, gente, nunca pensei sobre isso. nunca foi uma preocupação, não. Nesse sentido, eu sou muito tranquilo, gosto de olhar todos os lados, essa coisa toda, mas não tenho nenhuma preocupação assim específica, não. Eu acho que eu vou, inclusive, você vai ficar muito decepcionado com as respostas. Eu duvido, vou Paulo. Responder mais não sei do que qualquer outra coisa. Mas sabia que eu não sei uma resposta muito corajosa, né? Porque hoje em dia a gente tem cada vez mais que ter tudo de bate-pronto, né? E todos os conceitos muito claros e definidos. Eu acho que a dúvida é uma possibilidade de abertura para conhecer outros horizontes, né? Pelo menos é a maneira como eu tenho me colocado nesse projeto. Com certeza. Lugares comuns, com Malvina Muscat. Eu sinto que a gente tem ouvido muito nos últimos anos, e a mídia tem reforçado muito isso, a palavra gênero. Usado muito na última campanha política, usado muito ainda hoje relacionado às pautas da educação. Malvina, o que é gênero? Gênero foi uma palavra que veio da gramática.
porque você usa gênero na gramática, masculino, feminino ou neutro, né? Cada palavra pode ser masculina, feminina ou neutra. E um americano adotou essa palavra, que depois foi trabalhada pelos grupos feministas, para definir a sexualidade, ou melhor, o desejo sexual. Qual é o objeto do meu desejo? Quer dizer, o que eu sou nessa sociedade, né? E qual é a partir do meu desejo. Quer dizer, a palavra não desperta nenhum tabu, mas o que acontece é que nós vivemos numa sociedade onde ainda a religião tem uma força muito grande, não é? E do ponto de vista religioso, sair do corpo e inventar outra coisa a respeito do mesmo corpo, né, é uma coisa terrorífica. Eu acho que nós temos que começar a pensar o seguinte: nós somos muito onipotentes e ao mesmo tempo ingênuos. Nós acreditamos que somos os donos das nossas mentes e os nossos corações. E não somos. E por que não somos? Porque os seres humanos, do ponto de vista biológico, são os mais frágeis que estão no mundo ao nascer. Então, um bebê, além dos 9 meses de gestação, ele tem uma fase que até o Jung chama de extrauterina, que vai quase até os 3 anos de idade. Ele fala que é 1, mas nenhum bebê de 1 ano sai por aí para pegar um copo d'água, né? Então, essa dependência que você tem em relação a alguém que vai atender as suas necessidades básicas, que a gente chama de mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa, ela é afetiva antes de mais nada, porque um bebê que não tiver um ser afetivo atendendo ele morre. Tem pesquisas a respeito disso. Ele adoece e morre. E esse mesmo ser vai ensinar para ele o mundo. Então, isso nos faz muito dependente, e isso nos leva a ter que absorver, não é? Num primeiro momento, é ter mesmo, porque não tem outra saída, né? Eu absorvo tudo aquilo que me é definido como certo, errado, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, dentro dessa cultura onde eu estou inserido. Enfim, são coisas desde as mínimas até as mais importantes, que é quem eu sou, né? Então, essa questão do gênero, ela está relacionada exatamente a isso. Porque ao nascer, eu tenho um sexo, eu tenho uma vagina ou eu tenho um pênis. Eu tenho alguns casos que tem os dois, mas não é o caso para a gente discutir agora. Então, segundo o meu corpo, que é um corpo biológico, eu sou, junto com a mamadeira, junto com aquele leitinho que vai entrando também aquilo que eu devo ser. Então, eu sou aquilo que eu devo ser. Eu começo a ser aquilo que eu devo ser. E aquilo que eu devo ser, que me é introjetado e que vai criando a minha subjetividade, é aquilo que a gente chama de gênero. Porque se eu nasci homem ou mulher, nós estamos falando do meu corpo biológico, né? Mas o que eu vou ser com este corpo define o meu gênero. Então, se o corpo está ligado ao biológico, o gênero está ligado ao social e ao cultural. Citando o escritor Luiz Fernando Veríssimo, toda vez que eu vejo o corpo, fico patriota. A coisa brasileira consiste num jeito de ser e de fazer que você identifica na hora, mas só se você também for brasileiro. Paulo, você é um homem e um artista com trânsito pelos 5 continentes com o Grupo Corpo e outros trabalhos paralelos. Na sua percepção, o que definiria um corpo brasileiro? Eu acho que a principal coisa é a miscigenação, né? Graças a Deus que nós temos influência de tantas outras. Eu não vou falar raça, porque raça só existe a raça humana, né? Mas de pessoas
de outros continentes e principalmente a grande influência dos africanos, né? Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa produção cultural e mais especificamente, se a gente for falar sobre dança e música, principalmente, né? Eu acho que essa influência, não sei nem se eu falo influência africana, porque nós não somos africanos, né? Nós somos também descendentes deles. Mas eu acho que essa miscigenação só fez bem. E a maneira de se movimentar, isso a gente percebe muito claro, porque algumas vezes a gente já teve bailarinos estrangeiros na companhia, mas não deu certo, sabe? Realmente tem uma maneira completamente diferente. Eu acho que o corpo do brasileiro, ele é mais versátil, sabe? Com certeza. Mas eu estou falando sempre sobre a nossa miscigenação com os africanos, né? Eu acho que esse foi o grande ganho quando a gente fala de um corpo brasileiro. Eu acho que foi essa mistura. E você começou no teatro em 68, depois entrou para o Transforma, que foi um grupo de dança que influenciou muitas gerações na dança mineira, não é isso? Você sabe muito da minha vida, hein? E aí, em 75, fundou uma das companhias artísticas mais respeitadas do país, e também lá fora, ao lado de vários irmãos, né? O Rodrigo, a Mirinha, o José e o Pedro também já estavam desde o início? Foram convidados. Uhum. Na verdade, ele foi convidado, tanto o Pedro quanto o José Luiz, pelo Oscar Arraes, que foi o coreógrafo que fez Maria Maria e O Último Trem. Então, ele os convidou para fazer parte desses espetáculos. São quantos irmãos, Paulo? Somos 6. 6 irmãos. E além dos parceiros que formaram o Grupo Corpo. Você acha que essa sensibilidade, essa sua visão, esse olhar sobre a arte veio da Dona Isabel de Seu Barbosa ou você pode ser tido como responsável por essa revolução na sua família? Eu acho, eu tenho a impressão que em casa nós não tínhamos muito essa referência, sabe? Meu pai era um engenheiro muito católico. Minha mãe era uma pessoa já mais aberta, mas na família a gente não me lembro de ninguém, talvez um poeta, um caricaturista, se não me engano, na família da minha mãe. Mas, fora isso, não me lembro de nada, não. Eu acho que o começo começou com a gente mesmo. E como é que foi a recepção na época dos seus pais para esse rumo que você e seus irmãos foram tomando? Houve algum tipo de preconceito? Olha, minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta, uma pessoa maravilhosa. E tudo que a gente queria, ela fazia todo o possível para que acontecesse. Então, até a gente ficar com a casa deles, né? Que meu pai nessa época trabalhava no Rio, ficava entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e um fim de semana eu tinha conversado com minha mãe, ela conversou com ele e disse que eu precisava da casa para fazer essa companhia de dança. Claro que ele disse não a primeira investida, mas daí com o tempo ela conseguiu amassá-lo e tudo, e ele realmente também era muito apaixonado por ela e o pedido dela era muito importante. Então, dessa forma, ela sempre nos protegeu demais e a nossa casa era uma casa onde passava gente de todos os lugares, a casa era sempre muito cheia, o pessoal de teatro, o pessoal da dança, sempre frequentava. Mas isso tudo mais por culpa da minha mãe. Eu, na verdade, na minha vida, posso dizer que tive um antes e depois. Digamos, eu tinha um colega chamado Edgar Coelho de Andrade. E esse cara foi responsável
por me mostrar um monte de coisas que talvez eu não teria acesso. Orquestra, me emprestava discos clássicos, porque na minha casa a gente já escutava alguma coisa, mas mais uma música mais palatável dentro dos clássicos, não menos importante, mas tipo Chopin, que meu pai era apaixonado, algumas áreas de ópera, assim, mas jamais uma ópera inteira. E o Edgar foi a pessoa que me mostrou esse outro universo todo, e eu entrei para o teatro também porque ele me apresentou as pessoas do teatro. Mas a minha carreira no teatro não é digna de lembrança, não, porque eu não fiz nada que vale a pena mencionar. E, Paulo, você citou essa mediação da sua mãe, né, que é muito, muito comum, né, quando a gente precisa de alguma coisa, pelo menos nas gerações anteriores e a minha própria geração, a mãe tem um papel muito fundamental de intercessora, né? Seu pai era muito rigoroso, era por isso? Ele era muito rígido na educação? Meu pai era bastante rigoroso, principalmente na moral dele, né, que era uma moral católica. Ele tinha um lado que eu achava bastante interessante, que para ele homem e mulher tinham a mesmíssima educação. Ele não fazia essa distinção. Menino pode, menina não pode, entendeu? Só que lá ninguém podia. Então ninguém podia. É igualdade ninguém nesses podia. Termos. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que eu também, posso dizer de um jeito presunçoso, fui um pouco responsável por essa mudança dentro de casa, de questionar os valores, todos esses valores católicos e tudo mais, de maneira que aos poucos a gente foi adquirindo uma liberdade e que realmente eu acho que a gente teve uma vida em família bem legal, sabe? Sem grandes embates, assim. Acho que com muito respeito mútuo. Meu pai continuou sendo um católico fervoroso, como sempre foi, e a gente totalmente diferente nesse sentido. Tanto que ninguém casou, assim, entendeu? E as meninas já não precisaram mais casar, já tinham os namorados, já viajavam, essas coisas todas. E você tem uma curiosidade que quando seus pais saíram da casa para ser a sede do grupo de alguma maneira, eles foram morar de aluguel, não foi isso? Exatamente. Não, porque não é uma família rica, é uma família de classe média, assim, razoável, né? Meu pai trabalhava pra caramba e tudo, e ali era a única casa dele, né? Ele nunca foi uma pessoa enfim, de ter bens, essa coisa toda. Então, ele entregar o único patrimônio dele, digamos assim, para a gente, eu acho que foi Hoje, eu vendo em retrospectiva, fico imaginando meu pai ele chegou a ser diretor da rede, a vida toda ele trabalhou com o trem de ferro. Uhum. E eu fico imaginando ele conversando com os colegas, né, que deviam dizer, meu filho está fazendo medicina, o meu está fazendo engenharia, não sei o que lá, ele diz, os meus estão fazendo dança. Eu tenho a impressão que isso para ele não deve ter sido muito fácil. E nesse começo dessa empreitada de vocês, estamos falando de um grupo de dança num contexto de ditadura no Brasil. Como você percebia as masculinidades naquela época e do que você aprendeu para os dias de hoje? O que mudou? Eu lembro muito bem de uma época em que existia um machismo que eu tenho a impressão que aí nos anos 60, com todas talvez até com a introdução de drogas e tudo mais, e todo paz e amor mundial, apesar de todos os problemas que a gente estava passando aqui, acho que teve uma influência muito benéfica.
Eu me lembro que mesmo na rua onde eu morava, era uma rua de um quarteirão, então todo mundo se conhecia, e as meninas eram tratadas diferentes, né? Elas não andavam na mesma turma, né? A irmã do sujeito não andava com o sujeito, né? Pode tudo, menos com a minha irmã. Era mais ou menos esse tipo de coisa. Eu acho que isso foi modificando muito, e eu sempre tive muito horror dessa diferença toda, sabe? As pessoas saíam para pegar mulher, né? Que era aquele jeito todo machista e tudo. E o tratamento, e eu vejo até hoje isso também, muitas vezes o tratamento é um tratamento meio de subjugar, né? Enfim, qualquer filme de pornografia, por exemplo, o tratamento que se tem com as mulheres é uma coisa horrorosa, de dar asco, né? Sempre como uma coisa, como um objeto, isso tudo. Isso acho que era muito normal há muitos anos atrás, e eu tenho a impressão que melhorou muito no mundo todo, de uma maneira geral, depois de Woodstock, né? Acho que o Woodstock teve uma influência muito boa, né? Nessa moralidade toda. Na cena artística, eu acho que sempre foi mais liberal, né? A gente vive num mundo que, às vezes, quando eu me afasto muito, eu tomo susto. Eu tomo susto que ainda existe essas turmas, né? Eu fui frequentar porque eu sempre gostei muito de cavalo, apesar de não ter também tido oportunidade, porque nunca teve fazenda, nada assim na minha família. Mas quando eu tive a oportunidade de chegar mais perto e ver, eu comecei a frequentar uma hípica e levava meus filhos para montar a cavalo, essa coisa toda, e conheci essa turma. E fiquei chapado que era sempre mesa de homens e mesa de mulheres. Não existia essa de se misturar, né? O casal, a mulher ia para a mesa das mulheres e os homens se juntavam ali para tomar cerveja. E, enfim, e eram assuntos diferentes, mas isso eu vi em outros lugares também. Isso eu fiquei muito chapado, porque há 44 anos é o Grupo Corpo. Eu vivo um pouco nesse universo que é completamente diferente, né? E às vezes ainda me assusta esse tipo de separação. De onde veio isso, né? Porque na minha turma, quando adolescente, não existia, quer dizer, começou existindo, mas eu acho que aos poucos a gente conseguiu uma integração que foi uma integração muito boa. Nós éramos realmente amigos uns dos outros, das outras, de todo mundo, não tinha muito isso. E Paulo, por que ainda hoje existe esse preconceito tão arraigado de que homem não dança, homem não rebola, dança é coisa de menina? A pergunta talvez seja, por que o gestual, o movimento é tão associado no homem a uma ideia de ser mais efeminado, frágil? Se existe tanto rigor, força e disciplina, por exemplo, no balé clássico? É verdade que existe. Essa pergunta também eu me faço o tempo inteiro, né? Não sei. Homem parece que não tem que ser estúpido, né? E não pode ser delicado, e não pode ser amoroso, entre eles e entre todos, né? É uma coisa muito, muito esquisita, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? Então você fica mais chapado ainda, né? Mas parece mesmo que a gente está dando 1000 passos atrás. Então, esse seu programa talvez seja mais importante agora do que nunca, né? Lugares comuns, com Malvina Muscat. De onde vem essa métrica
que define que tal atitude faz de você menos homem ou tal atitude define você como mais homem. De onde, se você está falando de mais e menos, existe um parâmetro e uma métrica. De onde vem isso? Existe essa métrica, Malvina? Você tem uma espécie de domesticação no teu processo de socialização, não é? De aculturação. Então, até um certo momento da tua vida, você não tem muitas escolhas. Se você quer ser aceito pela sociedade, você tem que aceitar aqueles símbolos, aqueles princípios, né? Aquelas ideias. Tanto que você vê muitos jovens praticando suicídio, não é? Porque eles não cabem nos preceitos que eles foram definidos. Mas se eu fosse procurar um fator comum do que é virar homem, tornar-se homem, eu diria que é a castração dos afetos. Porque, na verdade, você vê a teoria psicanalítica, para quem conhece, fala da castração do pênis, etc., né? O que é a castração do pênis? A castração do pênis, simbolicamente, é não poder exercer a sua masculinidade. Agora, o que é masculinidade para essa visão, né? É ser forte, é não ter sofrimento ou não expor o sofrimento, é não expor sofrimento, nem chorar, nem se emocionar. Então, o que se espera daquele sujeito que foi criado para ser um homem? Que ele seja uma pessoa fria, não é? Que ele não exponha sentimentos que o igualem aos sentimentos de uma mulher, né? Porque aí tem todo o caráter da homofobia, que é o que faz de um homem um homem. Então, por que não pode chorar? Por que não pode? Porque as mulheres fazem isso. Então, a identidade masculina é uma identidade muito frágil, porque ela é construída em cima de uma mentira. Ela é construída em cima de uma ideia de que o homem não sofre, o homem é forte, ele sabe como resolver os problemas dele, ele sabe como defender a família dele. Quer dizer, tá bom, acho que quando começou a humanidade, o homem saía e caçava e ele tinha que usar os músculos, etc., e ser forte mesmo, porque a mulher estava parindo e tendo que cuidar da cria, né? Mas espera aí, né? O fato de você ter músculos ou uma capacidade corporal com mais força não quer dizer que você não tenha o direito de ter sofrimento nenhum. Então, o que você vê hoje, aliás, não é hoje, é que hoje as pesquisas estão voltadas para isso. Que os homens são os que ficam mais doentes, morrem mais cedo, se suicidam mais, se deprimem mais. Justamente porque um menino, se ele estiver sofrendo e tiver vontade de chorar, ele vai ser muito mal visto pela própria família, né? E principalmente pelo pai, que vai se sentir envergonhado, mas as próprias mães, viu? Eu tenho trabalhado muito com mães de meninos e elas têm muita dificuldade de aceitar a depressão de um filho, por exemplo. É muito fácil aceitar a depressão de uma menina que chora, põe ela no colo, né? Coça as costas, aquela coisa toda. E o menino, se estiver deprimido, ele tem que engolir a depressão dele. Então, qual é o único sentimento que vai sobrar para ele? A raiva. Né? Então, ele vai ter que transformar aquele sofrimento numa reação raivosa e muito possivelmente violenta. Paulo, você já teve que se colocar como diretor artístico do corpo para defender algum bailarino numa situação de homofobia? Não. Eu talvez já tenha defendido uma vez ou outra, mas que não me lembro muito, mas questão de racismo e tudo, né? E ser pai de um grupo, uma empresa que emprega tantas pessoas, uma sede, enfim, muitas responsabilidades. Como é que é dirigir um grupo tão diverso, Paulo? Você consegue citar algum momento em que você se sentiu vulnerável nesses papéis ou em que você quebrou as pernas?
por algum problema interno, eu não me lembro, assim, sabe? Externo, muitas vezes em criação de espetáculo e tudo. Tem momentos que eu vejo que o céu caiu na minha cabeça mesmo, que não tem saída, que não tem nenhuma saída. Mas aí eu lembro que o céu já caiu na minha cabeça tantas vezes, que mesmo sem eu ver saída, eu acho que vai acontecer alguma coisa e vai ter que sair dessa. Mas aqui dentro, não, eu acho um privilégio, sabe? Poder conviver com toda essa turma aqui. É uma turma muito legal, é uma turma excepcional. Eu acho que o ambiente no Grupo Corpo é o melhor que eu podia querer, sabe? Eu gosto de todos, a gente tem um relacionamento muito bom. Acho que não existe muito uma hierarquia, assim, todas as portas estão sempre abertas, quer dizer, qualquer pessoa pode entrar em qualquer sala, né? Não existe, preciso falar com o diretor, não. É só chegar e falar, não. Eu sou testemunha. É realmente um ambiente extremamente agradável e tem uma estrutura que aparece em cena de como que vocês funcionam por trás da cortina. Mas a minha sorte é que dá para compartilhar bastante, sabe, Paulo? E tem tantas pessoas aqui dentro, eu poderia dizer praticamente todas, tão comprometidas, sabe, que eu nunca me sinto sozinho. Muitas vezes eu fico bastante desanimado com milhões de problemas, né? Muitas vezes não, às vezes até a maioria das vezes, porque nunca foi fácil. Com 44 anos e realmente o corpo passa pelas mesmas dificuldades, eu falo, de manutenção e tudo isso, né? E dificuldades artísticas, lógico, porque a vida toda a gente vai ter, porque senão a gente morre, né? Mas eu me sinto também uma pessoa que tem muita responsabilidade, me sinto sim, sabe? De administrar essa companhia, que também, claro que no Brasil, em qualquer lugar, mas no Brasil especificamente, é quase impossível, né? Aspas. Eis o padrão doloroso que emergiu na minha pesquisa com os homens. Nós, as mulheres, pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os risos e percebem nossos olhos quando estamos pensando: vamos lá, recomponha-se, haja feito um homem. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é apenas não seja fraco. Agora inclui também: é melhor você ser grande e todo-poderoso. Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Você é pai de 3 filhos, Lucas, Maria e Isabel, casado com a Paula, que é ex-bailarina do Grupo Corpo Empresária. Mudou algo na sua percepção de seu pai quando você se tornou pai? Olha, eu sempre tive muita dificuldade de ser um educador, sabe? Porque eu sempre acho que eu não tenho muito o que falar, não sei, eu nunca me senti muito à vontade como educador, sabe? Sou apaixonado por eles, claro, por todos os 3, mas hoje em dia eu acho que eu estou começando naquela fase de que eles têm muito mais para me dizer do que eu poderia ter para dizê-lo, sabe? Então, quando eles eram muito pequenos, acho que eu tinha muita dificuldade de lidar. Eu não sou uma pessoa, sabe, que sabe fazer brincadeira, que sabe cantar, que não sou uma pessoa... eu sou
sou muito tímido com eles também, sempre fui. Mas hoje eles já estão numa idade, o Lucas está com 31, Maria com uns 26, a Bebel 22, se não me engano. Então são pessoas hoje que são assim, que dá, muito mais do que isso, né? Quer dizer, o convívio é um convívio que você não precisa estar fazendo gracinha, né? Aham. Esse tipo de coisa, saindo do que você é. Então é muito bom. E eles todos são pessoas que eu adoro. Eu nunca deixei isso assim, nunca deixei que eles estudassem em colégios de religiosos, né? Porque eu acho que a religião, a mim pessoalmente, isso eu posso dizer claramente, me fez muito mal. Não me lembro de nada agradável nesse sentido e não gostaria que eles passassem por isso. Tem a ver com um rigor ou a moral, uma castração do próprio corpo? Tem O que isso é, Paulo? tudo também, claro, Aham. claro. Todas as proibições, né? Você aprendia só proibição, tudo é pecado, tudo não pode. Eu brinco que eu conheci muito antes um demônio do que qualquer tipo de Deus, né? Primeiro era o demônio, mas isso não por culpa dos meus pais. A família do meu pai, assim como a família toda, era muito religiosa e a gente tinha aula de catecismo e tudo, como irmãs dele, essa coisa toda, isso aí era tudo muito pesado. Isso sempre foi muito pesado, a gente era obrigado a confessar todos os sábados, comungar todos os domingos. Então, durante um bom tempo, isso foi uma coisa muito rígida e que, com certeza, não fez bem de maneira nenhuma. Acho que depois a gente consegue superar tudo isso, porque não tive nenhum trauma a esse respeito, mas não são boas lembranças. Era tudo muito triste, muito feio, muito antinatural, né? E quando você se percebe machista, ou mesmo quando alguém te sinaliza esse comportamento, como é que você reage? Eu fico muito bravo que me veem assim, sabe? Às vezes minhas filhas, de sacanagem, falam, né? Porque de coisas simples, assim, de tirar a mesa, entendeu? Depois que acabou de comer, a gente está ali, né? E a Paula fala, não, fica aí, Paulo, fica sentado, que eu tiro a mesa. Elas ficam danadas da vida, lógico, né? E, quer dizer, hoje eu faço todas essas outras coisas também, mas é porque, no meu caso, é puro mimo, porque eu acho que eu fui mimado demais, então não tinha esses costumes de tirar a mesa, de botar a mesa, essa coisa toda. Mas às vezes elas falam de sacanagem comigo, né, para me ofender assim mesmo, mas não é muito mais do que isso, não. A dificuldade hoje em dia, né, nesse conflito geracional, é entender até onde é mimo e onde é machismo, né? Porque as Exatamente. leituras são muito diferentes, né? Muito. Mas eu, quer dizer, acho que eu posso dizer, eu sempre me considerei assim, feminista total, sabe? E ardoroso mesmo. E você é um homem muito inquieto, provocador, um pensador e um líder nato. O que a arte te ensina e te provoca como homem, Paulo? Eu acho que é isso. A arte, na verdade, não te dá resposta. Isso eu acho bom, né? Eu acho que ela só questiona, e você corre atrás de respostas, mas claro que você nunca vai ter. Eu acho que nisso me faz bem, porque senão eu acho que com a minha tendência a ser um deprimido, eu acho que eu não levantaria da cama, sabe?
Mas não sei, é sempre de questionar tudo, né, Paulo? Sim. O tempo todo você fica se perguntando, o tempo todo você fica se perguntando sobre tudo, né? Sobre todas as coisas. Paulo, que tipo de homem você admira e por quê? Eu admiro sempre mais a questão do caráter, mais que qualquer coisa, sabe? E eu gosto normalmente claro, de pessoas mais abertas, que tenham um olhar mais compreensivo, né, sobre tudo, que consiga olhar de todos os lados, né? Tudo isso eu acho super importante, que não tenha preconceitos, claro, né? E nem conceitos muito rígidos que são avessos a qualquer tipo de mudança, né? Seja contra a mulher, seja como contra qualquer pessoa de opção sexual diferente, né? Tudo isso é uma estupidez que não dá nem para comentar, né? Mas eu acho que se não... A preocupação que eu tenho, realmente, é que eu vejo, às vezes, alguns retrocessos que apavoram, né? A gente já viu isso em outros lugares, por exemplo, se você imaginar, sei lá, Irã, né? Na época do Shah e tudo como era. E hoje você vê esse Irã, que é um horror nessa questão moral toda. E é sempre atrelado a uma religião. E isso, eu não gosto de religião de jeito nenhum, sabe? Isso realmente é uma coisa que eu posso falar. Assim, as mulheres, ou mesmo todo esse núcleo LGBT, eu acho que já tem mais espaço. Com certeza tem mais espaço. É claro que ainda é uma briga danada, é uma luta que talvez não acabe mesmo nunca, mas como qualquer luta de minorias, né? Mas eu acho que hoje o mundo é muito mais aberto. Eu fico pensando quanta gente já sofreu tanto por conta disso, porque não tinha espaço mesmo, né? No caso de pessoas de opção sexual diferente. Nossa, o medo que deve ter sido. Eu na verdade, posso falar tranquilamente que eu nunca tive nenhum, digamos, interesse sexual assim por homens, então eu nunca passei por nada disso, mas eu vejo pessoas no teatro que eu vivia mais próximo e tudo, e acho que era muito pior. Tinha amigos assim que a mãe até ontem, até hoje, não admitiam, né? Eu tenho isso na minha família, dentro da minha família mesmo, vejo, não na minha família dos meus pais, mas assim, de tios e primos, e vejo a dificuldade que é isso tudo, que horror. Isso eu acho uma coisa completamente desumana, estúpida, escrota, mas é que eu acho que a religião sempre está um pouco por trás disso, sabe? Essa moral religiosa eu acho terrível. Escuta aqui. No quadro Escuta Aqui de hoje, muita gente não sabe, mas o Grupo Corpo é responsável não só por balés, que hoje já tem uma assinatura, um pensamento de dança, mas também por música brasileira de qualidade, composta originalmente para os espetáculos. Só para citar alguns, Caetano Veloso, Lenine, Tom Zé, Wackiti, Marco Antônio Guimarães, José Miguel Wisnik, Metá Metá e o mais recente parceiro do grupo, Gilberto Gil, que inclusive dá nome ao novo trabalho, Gil. É só buscar lá no Spotify Grupo Corpo que você encontra boa parte desse som de qualidade. Paulo, você tem alguma dica de livro, série, filme, documentário que trata de assuntos relacionados a esse tema que a gente conversou aqui, que você gostaria de indicar? Olha, difícil, viu? Eu não sei porque eu não consigo desligar esse tema de tudo, de uma maneira geral, né? Porque se você quiser, você vai ver isso em qualquer situação, né?
em qualquer coisa que fala de relacionamento, amoroso ou não, né? Então, eu acho, especificamente, o último filme do Almodóvar, eu fiquei encantado, acho uma obra-prima, fiquei fascinado com o filme, acho um filme maduro, e um filme corajoso esteticamente, sabe? E é um filme fascinante, emocionante, eu acho, dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Dor e Glória, último filme do Almodóvar. Também fiquei muito impactado e tem cenas que certamente eu vou guardar por muito tempo, né? Não, é maravilhoso, maravilhoso o filme. Eu tenho alguns escritores que, por exemplo, Philip Roth, né, que faleceu, acho que ano passado, é um cara que eu sempre gostei muito. Pode até parecer a algumas pessoas um machista. Por quê, Paulo? Eu já vi ele um pouco acusado disso, porque o jeito dele falar, não sei, mas eu acho ele uma pessoa muito inteligente, muito, muito importante. Tem um outro escritor que eu adoro, talvez seja o que eu gosto mais, que é Amos Oz, que morreu esse ano, né? Mas não sei especificamente desse assunto. Eu adoro Coetzee também. Eu acho talvez vivo o maior escritor. São os, para falar um pouquinho de literatura, são os que eu mais gosto de uma literatura contemporânea, né, claro. E outra dica, o Aspas de hoje trouxe uma citação da Brené Brown, que é uma pesquisadora sobre o tema da vulnerabilidade, e no Netflix tem uma palestra chamada The Call to the Courage, em português o chamado para coragem, que vale muito a pena. Cá entre nós, Paulo, o que são as masculinidades por Paulo Pederneiras? Olha, não sei não. Fora do mar. E você já se sentiu fora do mar, como um peixe fora d'água? Eu acho que você citou um caso lá da questão do hipismo, lá da equitação, que talvez seja uma dessas situações, né? Ah, sim. Tem uma turma, mas essa é daquela turma que quando está reunida, assim, tá aquele bolinho conversando, se você jogar um livro, sabe, corre cada um para um lado, né? Então, não sobra ninguém. Mas foi a oportunidade que eu tive de conviver também com pessoas bem diferentes, com outros valores também, né? E daí também você percebe muito engraçado, você percebe umas brincadeiras que era quando eu era, sei lá, menino, né? O jeito deles falarem, de comentar sobre qualquer coisa relativa a sexo, que é muito curioso, sabe? É quase uma pesquisa antropológica para você, né? E parece uma coisa tão ingênua, né? Sempre são comentários tão ingênuos. É claro que a gente faz uma seleção, não é verdade, Paulo? Sim. Não é à toa, você tem a sua turma, porque é a turma que te diz respeito, né? E que fala muito sobre a minha identidade, quem que eu sou, né? Exatamente. A ideia desse podcast é explorar e conhecer as diversas formas de viver as masculinidades, evitando formular um novo modelo que possa aprisionar ainda mais ou impor regras sobre como deve ser o homem. O propósito aqui é abrir um espaço de compartilhamento e aprendizado juntos, como tem sido essa conversa hoje com Paulo Pederneiras. E quem você gostaria que participasse dessa nossa conversa aqui no podcast, Paulo? Quem você indicaria? Uma pessoa que eu gosto muitíssimo, que com certeza seria uma entrevista maravilhosa, é o Zé Miguel Wisnik, que é um amigo do coração, é uma pessoa que eu tenho a maior admiração. Maravilha, também admiro muito o trabalho dele e já tive a honra de estar em cena com uma trilha dele, maravilhoso. E para fechar, Paulo, como faz para achar o Grupo Corpo nas redes e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho tão incrível? Olha, o Corpo tem, primeiro no YouTube, tem um canal oficial, tá? Que é Grupo Corpo Oficial.
E nas redes sociais também, eu não sou uma pessoa de rede social também. Então vou te ajudar. Mas, para quem quiser conhecer, www.grupocorpo.com.br. No YouTube tem vídeos lindíssimos da Janaína Patrocínio, que acompanha o grupo nos últimos anos, né, Paulo? A Janaína é maravilhosa. Você já sabia de tudo, tá vendo? Por que você me pergunta? Quem sabe você responde quem é a próxima pessoa. Não, essa daí é sua. Essa é sua. E tem também o www.amigosdocorpo.com.br para quem quiser fazer parte de um programa belíssimo de parceria que torna você cada vez mais próximo do Grupo Corpo e fazer parte dessa história que vem sendo construída há 44 anos. É um projeto incrível que você, por exemplo, a partir do valor de 2 ingressos, pode fazer parte do programa e ganhar 2 ingressos para futuras temporadas, desconto na lojinha e no site do grupo, enfim, vale muito a pena. Paulo, a gente está numa plataforma digital. Se os seus filhos escutassem esse podcast daqui a 20, 200 anos, o que você diria para eles? Nossa, você é cheio de pegadinha, hein? O que eu diria? Daqui a 200 anos, você já pensou? Pois é, eu acho que o que acontece é que eu, sinceramente, mesmo, eu acho que eu não tenho absolutamente nada para dizer, sabe? Só se me perguntar muito, mas é a respeito de uma coisa muito específica, sabe, Paulo? Eu não tenho frases formadas, eu não tenho um pensamento claro. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco difusa. Eu acho que você é mais claro do que você imagina, Paulo, e posso te dizer, da própria forma como você se coloca, já revela muito do homem sensível, elegante, atencioso e super profissional e artista que você é. Você que é muito gentil, Paulo. Não, é uma honra, mesmo. Paulo, meu querido, muitíssimo obrigado por toda essa partilha, vida longa ao corpo, e que daqui a 200 anos o mundo ainda tenha a chance de conhecer esse trabalho. Tá bom, obrigado, viu? Um abraço grande para você. E você que nos acompanha e nos envia mensagens, muito obrigado. É uma honra e um prazer enorme contar com você nesse papo. Então, não deixe de participar. Você nos encontra em diversas plataformas de podcast e também pelo site www.comcultura.com.br/almasculina, no Facebook /almasculina podcast e no Twitter @almasculina. No Instagram você me encontra como @pauloazevedo_oficial ou no perfil @almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados Paulo Pederneiras e Malvina Muscat. Acabo de voltar do Piauí, onde visitei meus parentes paternos e gostaria de agradecer muito a acolhida. Foram dias muito especiais, muito intensos e que fazem parte de uma nova etapa, um desdobramento desse projeto, da qual o Alma Masculina faz parte e que em breve vocês vão ter mais novidades aí e mais notícias sobre ele. E eu também não posso deixar de agradecer Ana Paula Cansado, Camila Servente, Cristina Castilho, Danilo Azevedo, Eric Camarano, Giovana Soar, Eva Estrela, Janaína Castro, Janaína Patrocínio, Marcelo Zorzeto, Mônica Casagrande, Neila Lopes, Pedro Maciel, Pedro Seiler, Sâmia Enes, Sara Antunes, Tatiana Caltabiano, Vinícius Oliveira, Wagner Elias e ao Hotel Gran Arrey Teresina. Bom, nosso episódio fica por aqui. O Alma Masculina é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação, edição e mixagem, Glaura Santos na identidade visual e arte e eu, Paulo Azevedo, na idealização, produção, roteiro e apresentação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.